Olá, seja muito bem-vindo de volta ao Livro que te move. No nosso último encontro, a gente mergulhou na teoria por trás do planejamento organizado de Napoleon Hill. Falamos sobre o poder de ter um grupo mastermind, mas hoje a gente vai dar um passo além. Vamos pegar toda essa teoria e finalmente transformar em ação. Sabe, é aqui que o desejo começa a virar plano, que o sonho começa a ganhar um endereço. Pois é, e essa frase do Hill diz tudo, né? O sucesso não é um acidente, não é sorte. Ele é construído de propósito, tijolo por tijolo. E hoje a gente vai te mostrar a planta dessa construção. Vamos juntos transformar aquele desejo ardente numa realidade, com um plano prático, um plano vivo. Tá, mas e aí? Como é que a gente dá vida a esse plano? Napoleão Hill é muito claro. Não adianta só ter uma ideia genial ou um desejo gigante. Você precisa saber como apresentar o seu valor, de um jeito que o mundo pare e preste atenção. E para isso, Hill nos entrega uma ferramenta incrível, o dossiê profissional. Mas pode esquecer aquele currículo padrão que todo mundo faz. Pense nisso como a sua proposta de valor, sabe? Um verdadeiro vendedor silencioso que vai abrir portas e mostrar quem você é antes mesmo de você dizer uma única palavra. Exatamente, não é só um resumo do que você já fez, mas sim um mapa do que você pode fazer. É um documento estratégico que responde àquela pergunta fundamental: que valor único eu posso entregar para esta empresa? No fundo, o dossiê é a ponte entre a sua ideia e o resultado que você quer alcançar. E Hill era muito detalhista com isso, porque a forma como você apresenta algo já diz muito sobre o conteúdo. Uma apresentação impecável mostra o seu cuidado, o seu profissionalismo, o respeito que você tem por aquela oportunidade. É como se fosse a embalagem perfeita para uma proposta de valor que é simplesmente irrecusável. Bom, com a ferramenta em mãos, agora a gente precisa do manual de instruções, certo? E o Hill nos dá exatamente isso, um roteiro bem claro com 7 passos para usar esse dossiê e transformar o plano numa oportunidade de verdade. Olha, o que eu acho mais fascinante aqui é a mudança de postura. Você deixa de ser aquela pessoa que está pedindo o emprego e passa a ser alguém que oferece uma solução. Quando você estuda a empresa, quando você define o que pode oferecer, você não está só querendo preencher uma vaga, você está apresentando um projeto de valor. E aqui está o coração de tudo, é a virada de chave. Quando o seu foco muda de o que eu posso ganhar com isso para o que eu posso oferecer, toda a dinâmica muda. Você deixa de ser visto como um custo e passa a ser percebido como um investimento. Faz toda a diferença. Ok, vamos lá. Você usou o plano, preparou seu dossiê e conquistou a posição. E agora? Como garantir que seu valor continue sendo reconhecido a longo prazo? Porque não se trata só de entrar no jogo, mas de se tornar indispensável. E para isso, Hill nos dá uma fórmula simples, mas muito poderosa. É a fórmula QQE. Parece complicado, mas é simples. A qualidade do seu serviço, mais a quantidade de serviço que você entrega, somados a um espírito de cooperação. Segundo Hill, são esses 3 elementos juntos que criam um valor que não só é notado, mas que é cada vez mais recompensado com o tempo. E o que mais me chama atenção aqui é essa ênfase no espírito. Hill conta que o Andrew Carnegie dizia que nunca manteria um funcionário, não importa o quão genial ele fosse, se ele não trabalhasse com o espírito de harmonia. Ou seja, a sua atitude pode multiplicar ou simplesmente anular o seu talento. Mas, olha só, entender o que leva ao sucesso é só metade do caminho. Na pesquisa dele, Hill também mapeou os obstáculos. Ele identificou 31 armadilhas bem comuns que levam as pessoas ao fracasso. E o objetivo aqui não é desanimar, de jeito nenhum. É te dar um espelho para uma autoanálise sincera. Aqui estão só algumas das mais importantes. A falta de um propósito claro, o famoso "depois eu faço", desistir no primeiro obstáculo ou ter aquela atitude que afasta as pessoas. Hill nos convida a olhar para essa lista e perguntar com coragem: será que alguma dessas armadilhas está no meu caminho agora? E essa autoanálise nos leva exatamente ao ponto de partida de qualquer grande plano, o autoconhecimento. Antes de você poder vender seus serviços para o mundo, você precisa saber, com total clareza, o que está vendendo. Quais são suas forças e, talvez mais importante, onde você precisa melhorar? Essa pergunta é direta, né? Chega a ser um pouco desconfortável, mas é essencial, porque o Hill faz uma distinção muito importante entre querer mais e valer mais. Todo mundo quer mais, é natural, mas o nosso valor não é definido pelo nosso desejo. E este slide deixa isso muito claro. O seu valor no mercado é determinado pela sua capacidade de gerar resultados, de prestar um serviço útil.
Então a pergunta de verdade que a gente tem que se fazer não é quanto eu preciso, mas sim quanto valor eu estou gerando. Essa é, para mim, a pergunta de autoanálise mais poderosa do capítulo. E eu quero te convidar para uma pequena pausa. Pega um caderno aí, agora mesmo, e anota a resposta para duas coisas. Primeiro, qual é o seu propósito atual? E segundo, qual é o menor passo que você pode dar, ainda hoje, para chegar mais perto dele? Faz isso, porque quando a gente escreve, a gente firma um compromisso com a nossa própria palavra. No fim das contas, a mensagem é essa. O sucesso é um processo ativo. Exige um plano, como o dossiê, exige uma autoavaliação constante, como essas perguntas que a gente viu, e exige a entrega de valor. E lembre-se, seu dossiê não é um contrato engessado. Ele é um espelho da sua evolução, um documento vivo que cresce junto com você. Então, fica a pergunta final. Qual é a primeira ação que você vai tomar hoje? Transforme seu dossiê num ritual. Revise, celebre os pequenos avanços e continue se movendo. Porque o sucesso não acontece por acaso. Ele é planejado, ele é sentido e ele é vivido. Na nossa próxima análise, vamos mergulhar no passo 7, a decisão. Mal podemos esperar para continuar essa jornada com você. Até lá!